Seja bem-vindo ao programa Em Pauta, o programa que traz a você todas as informações do Legislativo através de uma conversa com os próprios vereadores da Casa de Leis, aqui a Câmara Municipal de Caraguatatuba. Hoje a nossa convidada é a vereadora Cássia Gonçalves, a Cássia do PT. Vereadora, muito obrigada pela sua presença para esse balanço do primeiro semestre de 2026. Patrícia, é uma alegria sempre estar falando com a TV Câmara, falando para a população de Caraguatatuba e fazendo esse balanço do nosso trabalho nesse primeiro semestre. Bom, vereadora, nós vamos iniciar falando sobre as fiscalizações, né? A gente vai começar principalmente por essas que no primeiro semestre tiveram grande repercussão, uma delas que foi a CPI da Sabesp, juntamente com a CAR dos Transportes, né, com os serviços prestados aqui na cidade, e essa importância de fiscalizar concessionárias e empresas que atuam diretamente com a população, né? Então, nesse primeiro semestre, né, nós concluímos aí a Comissão de Assuntos Relevantes, que tratou, né, o tema do transporte público na nossa cidade, que é uma insatisfação que a população demonstra há muito tempo, em especial nesses últimos anos, né, após a SOU assumir, né, esse contrato. Nós entregamos o relatório, encaminhamos para o Poder Executivo, indicando que o Poder Executivo, né, precisaria abrir uma comissão administrativa para apurar as possíveis irregularidades que nós apontamos aí em nosso relatório. Encaminhamos para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, e ainda estamos recebendo, é importante dizer, né, que apesar da comissão ter encerrado, a gente continua recebendo ainda muitas reclamações acerca do serviço prestado aqui pela SOU. E é fundamental que a gente continue, né, aí fazendo essas cobranças e aguardando, né, o posicionamento desses órgãos que têm competência aí, que são os fiscais do trabalho, da prestação de serviço dessa empresa. E nós acompanhamos algumas reuniões que vocês participaram e realmente existia essa dificuldade até mesmo da população de falar, né, com eles. Sim, existe não só a dificuldade da população em falar, também é importante pontuar que a comissão teve muita dificuldade, por exemplo, de fazer a fiscalização na empresa, de conversar com os responsáveis pela empresa. Enfim, no próximo semestre agora a gente, né, vai ver se tem algum avanço e ver também como a gente pode, de forma mais enérgica, cobrar, né, que esse serviço ou ele cesse, né, ou a empresa se adeque à demanda, né, à necessidade dos trabalhadores e das trabalhadoras da nossa cidade. E é importante também ressaltar, né, como você falou, duas comissões importantes, a CPI da Sabesp, né? A gente foi surpreendidos aí, após a privatização da Sabesp, estourou aí com a nova política da Sabesp, as contas gigantescas, né, os abusos que vinham chegando, né, nas contas das famílias de consumo de água. Aumentos de 500%, coisas absurdas, troca de hidrômetro, a forma de parcelamento, enfim, foram diversas questões, o trabalho das terceirizadas, né, quando quebrava as vias públicas e não deixava da forma que deveria, que encontraram, ou quando deixava né, inviabilizando a passagem das pessoas, né, o acesso ao trabalho, à escola, ao médico, enfim. Então, assim, foram diversas questões que a gente pontuou, né, na CPI. Tivemos aí a primeira audiência pública, né, a primeira reunião pública, onde a gente acolheu todas as demandas da população acerca dessa nova política da Sabesp, que dificultou, né, levou um transtorno, cada um de uma forma diferente. Estivemos recentemente, inclusive na Sabesp, né, conversamos lá com os técnicos, a gente sabe que houve aí uma flexibilização na nova política da Sabesp após a terceirização. E agora, no próximo período, agora com a troca da relatoria, né, o vereador Maurílio assume a relatoria da comissão, a gente vai para os próximos passos, aí nós vamos definir para poder continuar os trabalhos no intuito aí de defender que o serviço seja entregue de qualidade aí para a nossa população. Exatamente. E, vereadora, a gente partindo
desse ponto, né, em relação aos recursos, né, e também essa própria luta pelas políticas públicas, né, e pela saúde pública, enfim, educação, né, coisas básicas que o cidadão necessita, através dessa sua ligação forte com o governo atual hoje do Brasil. Como que se deu alguns recursos que vieram até a cidade, que conseguiu trazer para Caraguatatuba? Primeiro eu queria dizer que a nossa articulação política, ela vem já desde antes de estar aqui eleita no parlamento, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar por 7 anos na Câmara dos Deputados, né, assessorando alguns deputados federais, entre eles o Kiko Seleguin, a Ana Perugini. Trabalhei por 6 anos na Assembleia Legislativa, fui dirigente municipal, inclusive estou ainda dirigente municipal do Partido dos Trabalhadores, fui dirigente estadual, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, eu tenho uma grande articulação com todas as lideranças do Partido dos Trabalhadores. A gente tem uma proximidade muito grande com o gabinete da Presidência da República, né, tanto que o chefe de gabinete do presidente Lula, o Marcola, é de Caraguatatuba, filiou, né, no mesmo ano que eu. Então, assim, a gente tem uma caminhada e uma relação muito próxima, não só com os deputados, mas com os ministros, enfim, com pessoas que estão aí em postos chaves aí na Presidência da República. E desde muito antes da gente estar no parlamento e do governo Lula, né, estivesse ainda hoje como está, a gente já vinha trazendo recurso através dos nossos deputados para Caraguá. Então eu trouxe muito recurso para a saúde, muito recurso para diversas áreas de infraestrutura aqui para o nosso município. E agora, estando vereadora com o governo federal e com a relação que a gente tem com os deputados e deputadas, a gente vem aí, só o ano passado e esse primeiro semestre, são mais de 3 milhões de recursos que vêm para a educação, né? O Instituto Federal acabou de receber 220 mil para a infraestrutura lá, recursos para o terceiro setor, né? Tanto a Casa Beija-Flor como o Espaço Cultural Casa da Democracia foram beneficiados. Na saúde, nós temos aí recursos tanto para o Estela Maris quanto para o município, que soma mais de R$1 milhão. Então, assim, são compromissos que a gente tem, né, dessa articulação, para que a gente possa aí fortalecer as políticas, tanto do terceiro setor, como de educação e saúde aqui no nosso município. E a cultura, eu não posso esquecer que agora, né, nos próximos dias, a gente vai ter uma entrega aí de equipamentos, né, para a cultura, que é uma emenda parlamentar também de 346.500 aqui para o nosso município, né, para os fazedores de cultura e para os equipamentos de cultura da nossa cidade. Com certeza. E falando sobre a cultura em si, que seria o que eu traria de volta para a nossa conversa, seria o nosso próximo assunto, é uma coisa que a senhora traz muito aqui para dentro do plenário, que é assegurar que esses fazedores de cultura tenham espaço, tenham, né, dignidade para poder apresentar aquilo que eles produzem. E dos projetos de lei apresentados nesse primeiro semestre foi assegurar essa participação formal, né, dos representantes das comunidades de matriz africana. Eu queria saber o porquê que a senhora trouxe essa pauta, né, para ser votada aqui na Casa de Leis. Eu acho que é importante, primeiro, pontuar que em eventos oficiais e equipamentos públicos, a religião não deva estar presente. Eu acho que cada um tem seu espaço. Aqui no parlamento, no Poder Executivo, são equipamentos para se fazer política, né? E cada um carrega a sua crença, aquilo que acredita. Porém, a gente vem acompanhando aí em todos os eventos oficiais, e começou pela nossa posse, sempre tem uma celebração, ou um padre, um pastor, ou os dois juntos. E nós temos diversas lideranças de terreiro, que têm tanta importância e tem tanta autoridade religiosa quanto o padre e o pastor, né? Então, assim, eu vendo aquilo, a gente sugeriu que quando tivesse um evento, essas pessoas também pudessem comungar, né, do mesmo espaço para professar aí a sua oração, o seu axé. E
E aí a gente teve a aprovação por unanimidade desse projeto, mas no intuito aí de provocar, né? Provocar as pessoas que organizam esses eventos, que Caraguatatuba não é só a cidade do amém, ela é a cidade do axé também. E é importante dizer, e eu sempre pontuo, da questão da laicidade do Estado. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa cristã, é importante dizer isso, sou batizada, crismada na Igreja Católica, tenho assim um respeito por todas as religiões. Eu vou num terreiro de Umbanda se me convidarem, vou num terreiro de Candomblé, de Quimbanda, vou no culto evangélico, vou em qualquer espaço onde existe a fé. Eu que professo, eu tenho uma fé, eu vou com o maior respeito que eu tenho pela minha crença e pela crença das pessoas. Também é importante dizer que, além das pessoas que creem, a gente tem os agnósticos, a gente tem as pessoas que não creem. Então, quando você chega num espaço público e faz uma oração e pede que as pessoas respeitem, então a gente também precisa respeitar, e por isso eu bato na questão da laicidade nesses espaços, a pessoa que está ali que não crê, que não professa nenhuma fé. Ela também é cidadã, a Constituição também garante esse direito a ela. Então, esse projeto foi intuito de uma provocação para que a gente fique alerta, né? Que esses espaços eles precisam ter a diversidade de crenças e a não crença também, é importante dizer isso. E esse contato que claramente a senhora tem com essas pessoas que seguem fés, né, que são não diferentes, mas que vão divergentes do que mais existem, que são os católicos, né, os cristãos, os evangélicos. Como que eles ficaram, né, depois desse voto, dessa aprovação? Acredito que para eles tenha sido uma vitória também. Para eles foi uma vitória, por quê? Porque são pessoas que, principalmente os terreiros, né, eles recebem eles vivem diariamente um enfrentamento por conta da intolerância religiosa. A gente tem, pode parecer que não, mas a gente tem aí terreiros que são atacados todos os dias. Você vê ou a polícia chegando, ou de alguma forma a intolerância se apresentando de alguma forma no momento do culto deles. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar, né? E dizer que todos nós temos direito de professar nossa fé ou a ausência dela. E os terreiros, todos eles, né, as lideranças religiosas precisam ser respeitadas e precisam ter o direito de professar a fé delas dentro do templo delas garantido. E é esse o nosso compromisso. A garantia não somente de poder, mas de segurança também, né, para todos eles. Vereador, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e gostaria de deixar um espaço aberto caso queira falar alguma coisa à população nesse momento. Eu quero agradecer por mais uma vez estar aqui nesse espaço da TV Câmara, falando com a população. Quero dizer que o nosso mandato, como a gente sempre fala, é um mandato popular, é um mandato democrático, é um mandato participativo, que está nas 4 pontas da cidade para ser um instrumento de luta, uma ferramenta de transformação. E nosso gabinete estará sempre de portas abertas, os nossos telefones sempre à disposição para fazer as lutas coletivas, porque o nosso compromisso é com aquilo que a gente foi eleito. Foi eleito para representar e representar a população naquilo que é o anseio coletivo. Então, assim, eu quero agradecer e mais uma vez me colocar à disposição. Muito obrigada, Cássia, mais uma vez por estar aqui com a gente. E o nosso compromisso quanto TV Câmara é dar espaço aos vereadores aqui da casa para falarem dos projetos, das fiscalizações, dos requerimentos, das moções, tudo aquilo que eles trazem pautados aqui na Câmara Municipal de Caraguatatuba. E principalmente para que você, cidadão, para que você caraguatatubense de berço ou de coração, tenha essas informações e saiba tudo o que acontece na própria cidade. Bom, nós voltamos no próximo episódio do Em Pauta com outro vereador que falará sobre os projetos, sobre todo o trabalho realizado através da vida parlamentar. Nos vemos lá!